Olá, boa tarde. Eu me chamo Sara Tribuzzi e, juntamente com os discentes José Alberto, Maria de Fátima e Thalia Nascimento, iremos apresentar um trabalho sobre a implementação de um sistema integrado de pragas em indústria de grãos armazenados de arroz. Com o aumento populacional, a demanda por alimentos vem aumentando. E isso vem gerando cada vez mais a busca por práticas para a conservação de grãos e sementes. As boas práticas de armazenamento de grãos podem ser adotadas em todas as escalas de produção agrícola, desde os pequenos, médios e até grandes produtores, com o objetivo de assegurar a qualidade final do produto agrícola, bem como a saúde, o bem-estar e a segurança do trabalhador rural e dos consumidores. As pragas são um dos principais fatores de perdas econômicas em indústrias de armazenamento de grãos. A identificação imediata de cada tipo de insetose e de suas características são fatores fundamentais para a eficácia do processo do manejo integrado. As pragas podem ser divididas em pragas primárias, que são aquelas que ocorrem todos os anos em altas populações nas lavouras, provocando danos econômicos. Além disso, elas atacam sementes e grãos inteiros e sadios. Já as pragas secundárias geralmente não causam grandes danos econômicos. Elas não conseguem atacar o grão e a semente por inteiro. Uma das principais pragas dos grãos é a Rhizoptera domenica, mais conhecida como besourinho dos cereais. Os adultos dessa praga possuem cerca de 2,3 milímetros de comprimento, coloração um pouco castanho escuro e o corpo cilíndrico e cabeça globular. Esse besourinho costuma deixar os grãos perfurados e com vasta quantidade de resíduos na forma de farinha, devido ao seu hábito alimentar. Possuem grande número de hospedeiros e se adaptam rapidamente às mais diversas condições climáticas, sobrevivendo mesmo diante das extremas temperaturas. Aqui temos principais pragas, citófilos, orize e zeamais, que são coleópteras curculionidae, que são conhecidos como gorgulhos dos cereais. Essas duas espécies elas são muito semelhantes, elas podem ocorrer juntas no mesmo lote de grãos, independente do tipo de cultura. São pragas primárias internas e podem infestar no campo e também no armazém, onde busca penetrar profundamente na massa dos grãos. Os danos eles decorrem principalmente na redução de peso e da qualidade física e fisiológica do grão. Os adultos eles medem de 2 a 3,5 milímetros, de coloração castanha escura e com manchas claras nas asas anteriores. Possui a cabeça projetada à frente na forma de rosto curvado. As larvas elas são ápodas de coloração amarelo claro, do tipo curculioniforme, com a cabeça de cor marrom escura. A pulpa ela apresenta a cor branca leitosa. Aqui, principais pragas. Vamos falar do Tribolium castanho, que é um coleóptera da Ctenobridae. Os adultos são besouros de coloração castanho avermelhado, medindo de 2,3 a 4,4 milímetros de comprimento. O seu corpo é achatado e possui 2 depressões transversais na cabeça. Suas larvas são branco-amareladas e cilíndricas, medindo até 7 milímetros de comprimento. As fêmeas elas colocam entre 400 e 500 ovos, geralmente em fendas de paredes ou sobre o grão. Manejo integrado de pragas. A necessidade crescente de produtos para suprir a demanda mundial de alimentos, tendo em vista o crescimento populacional, exige que esses grãos colhidos nas lavouras sejam mantidos com o mínimo de perdas quantitativas e qualitativas até o consumo final. Foi definido um método de integração para ser executados em uma unidade armazenadora. Que esses métodos são: o manejo integrado de pragas é uma das alternativas para reduzir as perdas de grãos armazenados. Então, a integração de diferentes métodos de controle e prática é essencial para se obter sucesso na supressão de pragas de grãos armazenados.
Usado como principal ferramenta para minimizar as perdas, o manejo integrado de pragas prevê o conhecimento das condições dos grãos armazenados, assim como da estrutura armazenadora e unidade beneficiadora, a identificação das espécies e populações de pragas, o conhecimento de inseticidas registrados, sua eficiência e da resistência de pragas a estes, a análise econômica dos custos de controle e prevenção de perdas e as técnicas de higienização das estruturas. Da mesma forma, faz-se necessária a adoção de rigoroso sistema de monitoramento das pragas, da temperatura, da umidade e da massa de grãos armazenados. Aqui nós vamos falar sobre as principais medidas preventivas para o controle de pragas. Vamos falar sobre cada uma delas. A primeira delas consiste na mudança de comportamento dos armazenadores. Ou seja, todas as pessoas precisam estar envolvidas mutuamente. O principal alvo é a conscientização de todos sobre a importância que deve ser dada à presença de pragas na unidade e os danos que podem causar. Conhecimento da unidade. Todos devem conhecer todo o percurso, desde a chegada na unidade, a secagem, armazenagem, beneficiamento e carregamento, além das demais fases. Inspeções periódicas devem ser feitas com a finalidade de prever uma possível infestação e identificar os pontos críticos. Também devem ser levados em conta o histórico da unidade, isto é, pontos onde no passado foram identificados focos de infestações. Proteção do grão com inseticidas. Depois de limpos e secos, os grãos que ficarão armazenados por períodos superiores a 90 dias podem e devem ser tratados de maneira preventiva com inseticidas protetores. Isso visa garantir a eliminação de qualquer praga que venha a infestar o produto durante o período armazenado. Deve ser feito através de pulverização na correia transportadora ou outros pontos de movimentação do grão. As medidas de limpeza e conservação. Usar adequadamente medidas de limpeza e higienização da unidade será o ponto decisivo para o sucesso da meta estabelecida. Usar de forma simples e correta os equipamentos de limpeza como vassouras, aspiradores, limpeza de túneis, dentre outros. Representam grandes ganhos no processo primário, onde a eliminação total dos focos de infestações dentro da unidade. Identificação de pragas. É importante conhecer as espécies e seus hábitos alimentares, pois constituem um elemento importante para definir o manejo a ser implementado. A correta identificação destas espécies possibilitará uma ação mais rápida e eficaz em seu combate, proporcionando um resultado mais eficiente em relação ao seu controle. Deve ser feito também a identificação de resistência de pragas aos inseticidas químicos. É comum que as pragas adquiram resistências a alguns tipos de inseticidas químicos. Por isso, é importante saber identificar esse fator, já que isso poderá inviabilizar o uso de alguns inseticidas disponíveis no mercado e causar elevadas perdas. Fazem parte também das medidas preventivas e corretivas de controle de pragas os métodos de controle físico, químico e biológico, onde fazem parte dos métodos físicos a atmosfera controlada, a umidade relativa do ar e a temperatura. A temperatura, assim como existe temperatura ideal para o desenvolvimento das pragas, a temperatura diferenciada pode ser usada para retardar a multiplicação de insetos ou até mesmo eliminá-los. A redução da temperatura na massa do grão para menos de 13 graus Celsius geralmente irá determinar a eliminação da população de pragas, levando em conta que a taxa de multiplicação não será suficiente para que a espécie se mantenha. Esta baixa temperatura poderá ser obtida através da introdução de ar frio ao ambiente, através de equipamentos de aeração refrigerados. A baixa temperatura provoca dois efeitos básicos, que são a redução das taxas de desenvolvimento, de alimentação e fecundidade dos insetos e o decréscimo no número de insetos sobreviventes na massa de grãos. Deve-se levar em conta também a exposição de grãos e variações extremas de temperatura, sejam elas baixas ou altas. Estas poderão interferir diretamente na qualidade final dos produtos. A umidade relativa do ar
cria um ambiente desfavorável aos insetos, diminuindo a sua longevidade e sobrevivência. Desta forma, a adoção de métodos que proporcione a redução de umidade relativa será um fator que contribuirá para o controle e até eliminação de colônias que porventura venham infestar o produto. A atmosfera controlada baseia-se praticamente na modificação da atmosfera, pela alteração da concentração dos gases, tornando o ambiente letal para os insetos. Para se obter um ambiente que permita controlar tal atmosfera, é necessário que as instalações estejam hermeticamente vedadas, do contrário, não será possível ter sucesso na operação. Existem também os métodos químicos, onde é utilizado o tratamento preventivo, que é tratado de forma antecipada, ou seja, são tomadas todas as medidas para que os grãos armazenados não venham sofrer com algum tipo de infestação. Após os grãos serem limpos e secos, os grãos a serem depositados deverão sofrer uma aplicação de produtos com a intenção de prevenir o aparecimento de pragas. Esse tratamento pode ser feito através de inseticidas líquidos aplicados sobre os grãos, na correia transportadora no momento em que o armazém estiver sendo abastecido. Já o tratamento corretivo, usado após o aparecimento da praga, é o mais complexo, pois gera uma série de transtornos, geralmente acarretando paradas no fluxo normal da empresa, já que envolve a parada obrigatória das atividades para realizar as limpezas, isolando as áreas infectadas e acaba com qualquer planejamento da produção. O expurgo ou fumigação é uma técnica empregada para eliminar pragas infestantes mediante ao uso de gás. Age diretamente por contato e contaminação do ambiente. Por isso, a importância de uma boa vedação, impedindo qualquer corrente de ar, pois se houver correntes, toda a aplicação é comprometida. Existem também os controles biológicos, onde é um método eficiente de controle de muitas pragas em escala de campo, mas pouco adequado ao ambiente de armazenagem em indústrias, já que é o método onde o uso de inimigos naturais de pragas é o principal personagem. Então, o nosso trabalho foi sobre a implementação de um sistema integrado de pragas em indústrias de grãos e armazenados de arroz. O armazenamento